Deus é bom, né? O irmão Jani estava ministrando aqui, né? Falando sobre José e tudo isso, citou alguns, citou Jó, né? Eu estava pensando, né, irmãos? As coisas estão acontecendo no mundo espiritual, e no mundo espiritual uma porção de coisa acontecendo com José, e José não sabia, né? O que estava acontecendo. Ele sabia que ele tinha um sonho, né? Deus deu a ele um sonho, e eu fico pensando que, igual o irmão citou, para José ele estava vivendo um problema, mas para Deus, Deus estava forjando, né, o caráter, a personalidade, preparando ele para algo muito grande que Deus ia dar para ele. E aí a gente precisa, nessa questão, dentro da palavra que o irmão falou aqui, irmão Jani, entender que a gente precisa estar atento ao seguinte: Deus está conduzindo isso? Deus espera o que de mim, né? Na verdade, o que eu queria falar era isso. Deus estava com a expectativa em José, e José correspondeu à expectativa. Deus estava com a expectativa em Jó, e Jó correspondeu à expectativa. E com a nossa vida também, que a gente possa, né, aproveitar esse gancho do irmão Jani, nesse ano de 2025, né, pensar aquilo que talvez para mim e para você pode parecer problema, é Deus gerando algo com a expectativa de algo que Deus vai dar lá na frente. Como eu falei hoje de manhã, né, ninguém recebe coisa grande de mão beijada, só filho de milionário rico, que cria ele mimado, não bota ele para trabalhar, bota ele para estudar em escola, colégio de São Bento, depois ele vai estudar lá fora, vai estudar em Harvard, volta, né? E não, mas na verdade não foi forjado para receber aquilo que ele está esperando. Por isso que muita gente coloca fora. E quando Deus está, na verdade, as coisas estão acontecendo, então esteja atento. Deus está com alguma expectativa em mim e expectativa em você. Então a gente precisa sempre lembrar disso. Lembra dessa palavra do ofertório de hoje de José. José não sabia do que estava acontecendo no mundo espiritual. José nem sabia que ele ia ser o primeiro, né, vamos assim dizer. Faraó falou o seguinte: você só não vai sentar no trono, mas ninguém vai levantar o pé, igual o irmão leu aqui, tirar o pé do lugar se você não der um comando para tirar. Mas antes, o que aconteceu? Ele teve que passar por todo aquele processo. Então lembre-se disso. Parece que está doendo, parece que está difícil, parece que está complicado, mas Deus está preparando você, Deus está forjando você para algo muito maior, para algo grande, e a gente precisa... Imagina se José não passasse por tudo aquilo. Quando ele assumisse o poder, ele ia ser um tirano. Ele não ia ser muito diferente de Faraó, ele ia ser um tirano, mas ele sabia o que era a dificuldade, ele sabia o que era a injustiça, não é? Então, pegando esse gancho aí do irmão Jani, gente, lembrando que a gente pediu os pais aí, as mães, para ter um pouco de paciência, que a gente está conversando com a Vivian e a gente vai dar uma reestruturada no Ministério Infantil, inclusive lá melhorar as condições do nosso Ministério Infantil, trocar o ar-condicionado, colocar um ar-condicionado no de 10, um de 12, e na sala que não tem ar-condicionado, na outra sala lá de baixo, a gente vai colocar um de 7.500, vai ajustar aquela sala também, dar uma mexida nela para melhorar, e também a gente vai reestruturar na questão da equipe da Vive. Então, de manhã a gente vai ter, por exemplo, vamos ter os estudos de manhã, as crianças também vão estudar de manhã, dentro da sua faixa, tá? E à noite, a gente, então, peço um pouquinho de paciência, hoje está um pouco assim, mas a gente está reestruturando para voar, né? Para a gente poder caminhar nessa direção, ok? Obrigado pela sua presença, e a turma que está em casa, né, lá participando do culto, né, não está assistindo, porque os crentes que estão em casa estão cultuando, estão adorando também, e agora receber essa palavra do ofertório. Eu quero ler com os irmãos Isaías 61, do verso 1 até o verso de número 4, tá bom?
Isaías 61, do 1 ao 4. Ele até já colocou ali, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor, até aí, para a sua glória. Esse do 1 até o 3 vai ser a nossa divisa, o nosso texto, né, que a gente vai estar baseados no ano do avivamento e o ano da prosperidade, que esse é o nosso tema para esse ano. A gente sabe que o profeta Isaías, na verdade, se você for ver na sua Bíblia, talvez o título esteja o ano da bondade do Senhor. Mas o profeta Isaías aqui estava falando a respeito de Jesus, tá bom? Então, quando o profeta Isaías diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres e tal, e enviou-me para cuidar dos que estão em coração quebrantado. Você vai ver no Novo Testamento que tem uma passagem no Evangelho de Lucas que Jesus está na sinagoga, e lá na sinagoga é dado a ele a oportunidade de ler, não é, o livro lá. E aí, quando lá o responsável lá pela leitura abre o livro e Jesus vai ler, é aberto em Isaías capítulo 61. E aí, quando Jesus faz a leitura, Jesus diz assim, hoje se cumpriu essa escritura. Né? Então, nós sabemos que originalmente essa palavra foi para Jesus, quando Isaías falou isso, era aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer. Né? Irmãos, é algo assim extraordinário demais, 700 anos antes de Jesus. Parece que Isaías estava vendo e escrevendo. Então, Isaías escreve, e aí Jesus, quando está na sinagoga, que ele abre, né, o rolo lá do livro, o livro do profeta Isaías, Jesus lê essa passagem e falou, hoje está se cumprindo. Mas isso não impede de que o Espírito Santo use essa palavra, que naquele período ela foi especificamente para Jesus, e essa palavra seja aplicada a nós no ano do avivamento e no ano da prosperidade. Porque o profeta Isaías vai dizer, o Espírito do soberano está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar. Então, irmão, esse Espírito que estava sobre Jesus, que conduzia Jesus, que dava direção, né? E Jesus fala, hoje de manhã a gente leu, né, João 6,38, que Jesus falou, tudo que eu não falo de mim mesmo, eu só falo aquilo que meu Pai fala comigo, e a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, que esse mesmo Espírito Santo leva Jesus ao deserto após o batismo para ser tentado, e esse mesmo Espírito que no dia de Pentecoste, ele inaugura o seu ministério, Jesus já tinha subido aos céus, mas Jesus prometeu aos discípulos e falou para eles o seguinte, ficai em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder. E aí eles ficaram lá em oração, adorando, aguardando, até que naquele dia determinado, estabelecido por Deus, o Espírito Santo veio sobre eles, de maneira tal que pessoas que estavam longe, quando ouviram o barulho, porque, irmãos, eu vi uma palavra do pastor Domingos Jardim que eu achei muito interessante. Como que as pessoas chegaram lá, mais de 3.000 pessoas naquele local?
por conta do barulho, por conta do estrondo, por conta que a Bíblia diz que veio um vento impetuoso e encheu o lugar, e aqueles que estavam ali viram línguas repartidas como que de fogo, mas as pessoas que estavam distantes, ao ouvir o som, ao ouvir o barulho, o que elas fizeram? Elas imediatamente largaram aquilo que estavam fazendo e partiram para lá para saber o que estava acontecendo. E aí, meus irmãos, quando Pedro prega, não teve outro resultado a não ser aquelas pessoas se renderem a Jesus e perguntar para ele: o que nós temos que fazer? Aí Pedro diz assim: vocês têm que se arrepender e receber Jesus e serem batizados. E foi isso exatamente para que vocês recebam o dom do Espírito Santo de Deus. Então, essa palavra aqui de Isaías, quando diz que o Espírito soberano está sobre mim, o Espírito de Deus, irmãos, está sobre nós, está dentro de nós, e Ele que conduz a nossa vida, é Ele que tem conduzido essa casa, e é Ele que disse para nós, é Ele que estabeleceu que esse ano é o ano do avivamento e o ano da prosperidade. Você vai estar em algum lugar, o Espírito vai dar outra direção. Em algumas igrejas, em alguma igreja, ele vai dizer que é o ano do frutificar e da colheita. Em outra igreja, ele vai falar que é o ano da santidade. Em outra, ele vai falar que é o ano do discipulado, porque o Espírito Santo, irmãos, ele trabalha de diversas maneiras. E para cada igreja, para cada situação, para cada momento, para cada estágio, ele dá uma direção. E para nós, essa direção foi o quê? Que esse ano será o ano do avivamento e o ano da prosperidade. Então, é por isso que eu orei a Deus e Deus trouxe ao meu coração que nós escolhêssemos Isaías 61, porque em cima está escrito o ano da bondade do Senhor. Irmãos, e não tem outra coisa não pensarmos que a bondade do Senhor tem nos seguido, né? A bondade, a gente não canta, a bondade me seguirá, e a Bíblia não diz lá em Deuteronômio 28, né? Que a bondade de Deus, o favor de Deus, ele vai seguir. Então, significa, irmãos, de que quando nós ouvimos o Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo de Deus dirige e conduz a nossa vida, a gente não precisa correr atrás das bênçãos, a gente não precisa correr atrás de nada, porque elas nos seguirão. Por quê? Porque o segredo, irmãos, está em obedecer a palavra de Deus. E tem uma coisa interessante que acontece aqui, irmãos, eu sou muito observador. Eu estava falando com a Roseli lá em casa. Falei: Roseli, você já reparou que em algumas vezes o Espírito Santo tem falado na nossa igreja o seguinte: dê ouvido à palavra que sai do altar? Mais do que uma vez. Aí eu fiquei intrigado com isso. Porque é normal, eu fiquei pensando, por que o Espírito Santo fala para dar ouvido à voz que sai do altar? Se ele fala com as pessoas aqui, libera promessa, libera favor. Aí eu fiquei pensando, aí, irmãos, tive um discernimento. Né? O irmão ministrou aqui no ofertório e falou de Deus abençoar as pessoas. E ele falou algo da pessoa não receber. Irmãos, o pastor Lima tem uma frase que é muito interessante. Ele diz assim: a desonra desobriga Deus de cumprir a promessa. Deus quer cumprir as promessas. Aí eu fiquei pensando, por que Deus tem falado aqui que a gente precisa dar ouvido à voz que sai do altar? Porque o que acontece às vezes com a gente? A gente dá ouvido ao profeta, mas não dá ouvido à palavra que sai do altar. E não há desconexão entre a palavra do profeta e a palavra que sai do altar, porque é o mesmo Espírito que conduz. Domingo passado, de manhã, tivemos culto, né? Domingo passado de manhã. Aí eu falei um negócio aqui que eu já estou escolado de falar isso aqui. Aí, mas eu falei, de repente, comecei a falar. Aí o Senhor usou a irmã aqui e falou o seguinte: ó, eu sei que tem gente que não está gostando, que está dizendo assim, de novo falar isso, repetindo isso, mas ele pegou e falou assim: foi eu que mandei ele falar. É necessário, é importante que fale isso. Então a gente percebe o quê? Que não há, se é o mesmo Espírito que fala através da pregação, é o mesmo Espírito que usa o profeta.
Aí eu fiquei pensando assim, mas por que ele tem falado aqui, ó, dá ouvido à palavra do altar? Porque se der ouvido, aí Deus me deu o discernimento, não basta dar ouvido ao profeta, mas é necessário também dar ouvido à palavra aqui. Porque às vezes o que acontece com a gente? O profeta vem e diz assim, eu vou fazer isso com você, vou fazer isso, vou fazer, você vai conseguir, você vai avançar, você vai melhorar, você vai... Mas aí eu só quero dar ouvido a melhorar, mas eu não quero dar ouvido a orar, eu não quero dar ouvido... Outro dia eu estava conversando a respeito disso, irmãos. Eu não canso de falar, leia a Bíblia, estude, porque a Bíblia é o aferidor até para a palavra profética que é liberada. Porque, graças a Deus, nós estamos num ambiente aqui que Deus tem nos conduzido, existe seriedade, mas, de repente, você vai num lugar, ouve alguma coisa, você precisa examinar com a Escritura, que é o aferidor, e se você não lê a Bíblia, você pode estar ouvindo coisa que não bate com aquilo, porque não é só porque está falando, porque é Deus que está falando, porque é meu servo, e tal, não, o aferidor não é porque diz que é meu servo, porque é alguém que Deus está usando, o aferidor é a palavra de Deus, e é por isso que o Espírito tem falado. Irmãos, eu amo as coisas que Deus tem feito aqui. Vem pessoas de outras igrejas aqui e às vezes até querendo vir para cá. Outro dia uma pessoa que estava até pensando em vir, aí o Senhor falou assim, fica lá na sua igreja porque o pastor que está lá é um homem de Deus, é um homem sério, eu conheço ele. Aí a pessoa, poxa, aí o Senhor falou assim, aí uma outra pessoa soube que veio aqui, o Senhor falou assim, fica lá na igreja lá, porque lá é uma boa igreja, lá é um bom lugar. Sabe, irmãos, é um bom lugar para você ficar. Então a gente percebe que há uma coerência entre o que se prega e aquilo que o Espírito usa no profético. Então, quando o profeta Isaías diz que está referindo a Jesus, e a gente aplica isso aqui a nós, que o Espírito soberano, Senhor, está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar as boas novas aos pobres, e Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Por que Jesus, o Espírito Santo fala isso para Jesus? Porque Davi já tinha falado que um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Deus não despreza. A Bíblia diz que Deus exalta o humilde e abate o soberbo. Então, Jesus veio para todos, veio. Mas, irmãos, nos dias de Jesus, tinha muita gente. Jesus curou, Jesus fez milagres, Jesus fez sinais, Jesus fez maravilhas, coisas extraordinárias. Mas existiam pessoas que, mesmo Jesus fazendo tudo aquilo, o coração não era quebrantado. Então, é um coração quebrantado, né, que agrada a Deus. E o Espírito do soberano Senhor, que está sobre Jesus, né, que estava sobre Jesus, que está sobre a igreja dele, que dirige essa igreja, que está dentro de mim, que está dentro de você, mas atua nessa geografia. Que se eu perguntar aqui, né, para a Raíssa, Raíssa, tudo bem? Tudo bem? Depois do culto a gente sempre conversa, a Raíssa fala, pai, o senhor não sabe, né? E tal, porque há um ambiente de ação de Deus, há um ambiente de anjos nesse lugar, há um ambiente da presença. E é esse espírito, eu, por exemplo, não tenho visão aberta, mas a Raíssa, por exemplo, tem, não sei se mais alguém aqui tem. Às vezes algumas pessoas veem. Mas, irmãos, então é esse Espírito que dirige, que conduz, é esse Espírito que ministra sobre nós, é esse Espírito que tem nos prometido, né, que vai trazer as pessoas, é esse Espírito que tem dado direção, é esse Espírito que ano passado falou, vai repetir o ano do quebrantamento. O que a gente fez? Repetimos o ano do quebrantamento. Aí, no ano passado, ele falou, agora esse ano de 2025 será o ano do avivamento. Eu vou trazer as pessoas, o Senhor falou isso, e Ele vai trazer as pessoas, porque, na verdade, irmãos, é Ele que traz as pessoas, e Ele tem nos preparado para quê? Qual é o objetivo que Deus tem falado conosco, que Deus tem ministrado, e que nós estamos nos preparando? Nós estamos nos preparando para quê? Para discipular as pessoas que Ele vai trazer. Porque é Ele que convence a pessoa, o homem, do pecado, da justiça e do juízo. Jesus falou isso, quem convence é o Espírito Santo, quem traz é o Espírito Santo,
Quem abre os olhos das pessoas é o Espírito Santo. E Jesus falou, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, né? Então, não é por força nem por violência, nem pode ser. Hoje de manhã nós falamos sobre isso aqui, né? Falamos da liberdade em Cristo. Jesus falou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós vivemos e precisamos viver num ambiente de liberdade em Cristo Jesus, aonde o Espírito Santo é que vai conduzir, aonde o Espírito Santo que vai direcionar, aonde o Espírito... Irmão, sabe, você não vai precisar impor nada para ninguém, nunca foi o nosso estilo aqui, não será, porque se o Espírito não conduzir, não é essa intimidade com esse Espírito Santo na tua vida que vai dizer para você assim, leia a Bíblia, estude a minha palavra, vai ter dia que o Espírito vai falar para você assim, leia aquela passagem em tal lugar, você... Aí você abre lá, e aí quando você lê, ele fala ao seu coração. A devocional de ontem, do Experiência com Deus, né? Ele fala sobre isso. E aí ele fala o seguinte, você já leu uma passagem na palavra que Deus mexeu com você? Aí eu peguei e falei, Deus, não li essa passagem não, que Deus mexeu comigo assim não. Irmão, a gente tem que ser sincero mesmo, né? Aí, irmão, quando eu cheguei aqui, que eu abri a Bíblia, que eu estava lendo uma passagem, Deus mexeu comigo. Aí eu falei, agora sim. Sabe, irmãos, porque é desse jeito. Eu lembro que quando Paulo Mazzoni falou, você precisa chorar pela sua cidade. Eu falei, Deus, eu não consigo chorar. Aí eu ia mentir. Chega aqui, ó, irmãos, eu tenho chorado todos os dias. Irmão, não chorava. Aí eu ficava, Deus, será que eu sou ruim assim? Sou ruim assim? Eu não choro, eu deveria chorar e tal. Aí até que um dia, irmãos, o Espírito Santo de Deus me fez chorar pela cidade. Aí eu experimentei o que é a sensação de você chorar. De você ver coisas, de você, Deus, isso está acontecendo. E aí o Espírito me conduzia ao choro, a chorar mesmo, ao desejo de orar, de interceder, de levantar pela madrugada, né? Levantar pela madrugada e interceder, e clamar, e chorar, e pedir. Então, é esse Espírito, é nesse nível, irmãos, que Deus quer nos conduzir, aonde o Espírito traga a direção, aonde o Espírito de Deus testifique com o meu Espírito, testifique com o seu Espírito, que nós somos filhos de Deus, e isso precisa ser algo muito claro para nós. Aonde, irmãos, a gente cantou aquela música ali, que está realmente, você vê o pessoal pregando e com controvérsia, né? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, todos os meus dias. Irmã, alegria, e Ele virá. É que eu sempre canto a letra errada. Irmãos, tem gente fazendo crítica, mas não assistiu o podcast dele com Douglas. No podcast dele com Douglas Gonçalves, se você, irmãos, assistir o podcast, você vai até chorar. De alguém que não recebe um centavo pelas plataformas que é onde a música é exibida. Alguém que disse o seguinte, eu quero realmente gastar os meus dias. Alguém que, pensa bem, uma música dessa, se ele fosse receber os direitos, do jeito que, né, negócio de streaming aí, né, as plataformas, irmãos, ele estaria recebendo um dinheiro alto por isso. Aí as pessoas ficam criticando, irmão, nem sabe, ele orou, me parece que por um período de 1 ano, Deus ministrando no coração dele essa passagem da palavra, até Deus dar essa música para ele. Então, aí, sabe, aí quando você vê a história, você vê ele comentando, você vê ele falando, como Deus ministrou, né? Aí você diz, irmãos, isso é pelo Espírito de Deus, ainda tem gente ainda, há um remanescente, lembra de Elias? Senhor, só tem eu. Aí, eu vou ser um pouco moderno, às vezes eu lembro do Marcos Paulo, né? Aí Elias lá reclamando, aí o Senhor deve ter falado por ele assim, não sabe de nada, inocente, tem 7.000 que não dobrou,
sabe? Então, irmãos, ainda tem muita gente que ouve o Espírito Santo de Deus. E eu desejo do meu coração que eu e você sejamos essas pessoas conduzidas realmente pelo Espírito de Deus. Não precisa ir para o meio do mato, ser eremita, se vestir de saco, pele de camelo, despentear o cabelo, não escovar dente. Não é isso não, irmãos. É gente, né, que você está aí com o seu tênis bonito, com a sua camiseta, com a sua roupa, com o seu jeito de ser, mas alguém, irmãos, que ouve a voz do Espírito Santo de Deus e obedece. Aonde o primeiro lugar na nossa vida é dele. É o primeiro lugar, é ouvir a voz do Espírito, é aquilo que alguém olhe para nós e sinta que realmente existe algo diferente aonde nós estivermos. Alguém botou, eu pensei que só o Marcos Paulo que gostava de ônibus, né, da coisa, mas alguém botou um ônibus lá, assim, um ônibus dos bancos vazios, e falou assim, aqui, nesse lugar, Deus fala comigo. Né? Aí eu estava olhando lá, irmãos, é desse jeito, é você pegar o ônibus e Deus falar com você, é você estar lá, sabe, sentado lá, fazendo alguma coisa lá, e você ouvir o Espírito Santo direcionar você, é você estar em casa, sentado, e o Espírito Santo falar, é você estar adorando. Eu lembro que ele falou que ele estava no chuveiro, aí veio essa canção, ele já vinha orando por isso, ligado nessa passagem. E não importa, irmãos, porque Deus fala com a gente aonde Ele quiser falar, desde que a gente esteja conectado e disposto a ouvir a sua voz. E aí Isaías vai dizer que, irmãos, o Espírito Santo de Deus está dentro de mim e dentro de você. É o mesmo Espírito que está. Eu vi um pregador estrangeiro e ele estava falando que, conversando lá com um intelectual chinês, aí esse intelectual chinês tinha lido Alcorão, tinha lido o livro dos Vedas, tinha lido uma opção de literatura assim. Aí o camarada perguntou para ele assim, e você já leu o Novo Testamento? Aí ele falou, o que você achou do Novo Testamento? Aí a pessoa que perguntou pensou que ele ia falar assim, não, porque Jesus nasceu de uma virgem, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Aí ele falou assim, o que você achou de mais interessante? Ele falou, o que eu achei de mais interessante, que eu li Efésios capítulo 2, e lá diz que o Espírito de Deus habita em vocês. E ele ficou assim, fiquei impressionado em saber que o Espírito, que Deus habita dentro de vocês. Irmãos, Deus habita dentro de nós. O Espírito Santo, irmãos, isso não é pouca coisa não, a gente precisa valorizar, honrar essa presença. Honrar essa presença. Honrar. E é por isso que a gente precisa pensar. Nós temos o privilégio, irmãos, para pensar numa coisa. Antes de Jesus e do Espírito Santo vir com a ressurreição a morte de Jesus, a ressurreição, ele ter subido aos céus, só tinha 3 tipos de pessoa que tinham o privilégio que você tem, e eu tenho, que eram os reis de Israel, os sacerdotes e os profetas. Se a gente lembrar do chamado de Saul, a gente vai ver que Samuel, quando fala para ele, diz assim, quando você vai ver lá uns profetas profetizando, e quando você chegar lá, o Espírito de Deus virá sobre você, você será transformado numa outra pessoa. Mas não é isso que o Espírito Santo faz quando ele vem. Tem até uma música que diz, o que fazer quando ele vem? Irmãos, não faz nada, recebe e deixa ele vir, sabe? Né? Então, ele transformou eu e você nessa nova pessoa. Só que o que a gente precisa fazer? Agir diferente de Saul. Saul foi transformado num novo homem. Mas o que aconteceu com ele? A gente já viu, né?
Lembra daquela pregação aqui que a gente falou, que achei interessante aquela colocação de que Samuel falou para ele, vai até o túmulo de Raquel. Irmão, aquilo mexeu demais comigo. Porque Raquel, Saul era da tribo de Benjamim. Quando Benjamim nasce, Raquel, antes de ele estar nascendo, depois ela morre. Aí, antes dela morrer, ela disse que o nome dele seria Benoni, ou Benoni, que seria filho da minha dor. E aí, Jacó diz, não, vai ser Benjamim, que é filho da minha direita, ou seja, filho da alegria, filho, como se fosse filho da minha direita, filho da minha disposição. Mas parece que o que prevaleceu foi ó vida, ó céus, ó dor, filho da minha dor. E aí Saul, quando ele se apresenta diante de Samuel, ele fala assim, eu sou o menor da minha tribo, meu pai não é mas o pai dele tinha posse, era um homem próspero, mas ele falou, a minha tribo é a menor, a minha família é a menor, e eu sou o menor. Tanto é que na hora que Samuel vai ungir rei, cadê o Saul? E a Bíblia diz, irmãos, que Saul, do ombro para cima, no meio de todos os homens de Israel, ele era o mais alto e ele era o mais bonito. Mas ele não se via como o mais alto, não se via como o mais bonito, não se via como o mais forte. Quem escolheu ele para rei de Israel? Foi Deus. A nação pediu um rei, mas Deus escolheu ele. E ele foi mudado, o Espírito, Samuel falou, ele vai ser mudado, e ele foi mudado. Mas o que aconteceu com ele? Deus mudou, mas ele não entendeu a mudança, ele não aceitou a mudança. Então, esse espírito que estava sobre Jesus, que estava sobre Saul, que estava sobre Samuel, que estava sobre Davi, é o mesmo espírito que está dentro de mim e dentro de você, porque nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz, recebemos, tomamos posse, e nós precisamos o quê? Regar essa presença, manter essa presença, viver essa presença. Foi o que o Saul não fez. Saul tinha tudo, irmão. Samuel vira para ele e fala assim, Saul, você tinha tudo para a tua dinastia seguir governando. Mas o que aconteceu com ele? Foi transformado em um novo homem, mas ele, na verdade, não cultivou a presença, não aceitou. Quer ver uma coisa? Tem pessoa que ela foi perdoada por Deus por causa do sacrifício de Jesus, mas ela não se perdoa. Ela fica vivendo ainda como se fosse aquela pessoa que estava indo para o inferno, sem perspectiva, sem esperança, sem a alegria da salvação. Tem gente assim, que ainda não tomou posse, foi transformado, porque Deus já fez, irmãos, o Espírito já fez, Ele habita, né? E tem gente que o Espírito habita dentro dela, mas está adormecido. O Espírito está adormecido, está dentro. A pessoa tem tudo para romper, tem tudo para ter uma vida diferente, tem tudo para ser cheia, tem tudo para ser usada, tem tudo para ser uma benção, tem tudo para pensar diferente, tem tudo para ver a vida com outra ótica, mas não vê por quê. O Espírito está dentro, mas o Espírito está ali meio que apagado. Não há uma presença manifesta do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Por exemplo, lê a Bíblia, parece que está lendo A Viuvinha, Dom Casmurro, né? Eu lembro sempre daquele livro lá atrás, né? Capitães de Areia, sei lá. Outro livro qualquer, não sei, qualquer gibi da Marvel, né? Sabe? Não sente algo acontecer. Mas é preciso acontecer. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui está a palavra de Deus. E essa palavra, irmãos, ela é viva. Pode parecer que não. A letra está impressa, mas a palavra é viva. Então, quando eu leio, precisa arder o meu coração. E se a gente não lê a palavra, não acontece nada, não arde o coração, a gente não sente impacto, precisa confrontar, não é? E hoje, irmãos, a questão do confronto é meio complicado, porque o evangelho hoje está muito gourmet, né? Hoje o evangelho está gourmet.
alguém postaram lá um vídeo e botaram assim: poxa, o pessoal ainda fala da parede preta. Irmãos, uma igreja lá nos Estados Unidos, fazendo uma cantata de Natal, entrando até camelo, assim, subindo camelo, assim, no altar e tal, um negócio bonito, mas aí daqui a pouco um trenó de Papai Noel, o cara vestido de Papai Noel, ho, 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 lá no meio da cantata lá. Aí alguém botou assim: poxa, ainda falam da parede preta. Sabe, tá gourmet, o camarada pega o camarada veste de juiz de futebol americano, uma outra pessoa vestida de jogador, está vestido de jogador, bota a Bíblia como se fosse uma bola de futebol americano, e aí o camarada bota o dedo e a pessoa vem e dá um bico na Bíblia, e a Bíblia vai como se fosse uma bola de futebol americano. Numa igreja, num culto de uma igreja. Então, por quê? Porque essa palavra não confronta mais. Irmãos, pode ter certeza, a maioria das vezes que a gente lê a Bíblia, essa palavra precisa confrontar a gente a melhorar, a ser melhor. Opa, estou dando mole, estou pensando coisa que não é para... O Espírito precisa vir a mim e dizer: opa, você precisa melhorar, você precisa ser um pastor melhor, você precisa orar mais, pastor, você tem que levantar mais de madrugada, sabe? Aí como se o Espírito falasse assim: lembra que você levantava mais de madrugada? Lembra que você chorava mais de madrugada? Lembra que quando você lia a palavra, a lágrima vinha, você não sabia porquê, mas ela vinha? Lembra quando você pegava a palavra e ela confrontava você que a vida tem que ser santa, que a gente não pode ser todo mundo? Todo mundo está fazendo, todo mundo está cantando isso, todo mundo. Irmãos, pelo amor de Deus, né? Vou nem falar coisa porque a gente está na rede, mas, irmão, a virada de ano, pelo amor de Deus, aquilo foi um negócio de dar vômito, né? A internet bombou de lá para cá. Aí tem gente que canta louvor aqui, depois assiste aquilo. Tem algo errado, né? Não tem como o espírito conviver com um troço daquele. Aí a pessoa diz assim: não sei o que está acontecendo, poxa vida, eu só vivo triste, só vivo abatido, só vivo, sabe, irmão, só vivo, não dá, parece que tudo acontece comigo, né? Puxa vida, eu vou numa lanchonete tomar o café, quando boto o açúcar no café, cai tudo, né? Alguém foi lá, afrouxou a tampa. Vou comer no restaurante, esqueci, fui lá, peguei um saleiro, quando botei, caiu tudo lá dentro, lá. Sabe, irmãos? Mas, irmãos, não tem jeito, Deus não se deixa escarnecer, e, irmãos, Deus não aprova esse negócio de evangelho gourmet que está por aí. Evangelho é confronto diário comigo, com o Espírito e com a palavra. Irmão, se eu não for confrontado todo dia, pode ter certeza, eu preciso ser confrontado todo dia com a palavra. Eu preciso ser confrontado todo dia pelo Espírito. E eu vou falar um negócio para vocês, eu já falei isso aqui. Louvado seja Deus quando o Espírito nos corrige. Porque o dia que Deus parar de corrigir, meu irmão, largou de mão. Tem gente que fica assim: poxa vida, parece que é só comigo. Graças a Deus, aleluia, que Deus está indo para cima de você, porque o dia que Deus largar de mão... O Jonas Madureira fala uma coisa. O Jonas Madureira é um pastor, um teólogo aí, assim, considerado bom. Ele fala o seguinte: quando Deus quer punir a gente, Ele tira a trava. Tira a trava. O que é isso? A gente faz aquilo que a gente quer. Irmãos, Jesus falou que a gente não sabe nem orar. Imagina conduzir a vida. Se a gente não sabe nem orar, imagina conduzir a vida. Louvado seja Deus, irmãos, enquanto o Espírito de Deus estiver direcionando e conduzindo a nossa vida. Entenda isso.
E eu quero falar algo aqui para você me entender. Algo de Deus. A nossa vida precisa ser conduzida pela palavra, que é a palavra que chama a gente para o eixo. É a palavra que diz para a gente como a gente deve se conduzir. Então, como eu devo me conduzir? De maneira que a palavra diz que eu devo me conduzir. Então, aqui, estou indo para concluir, ele diz o seguinte: ele me enviou para cuidar do que estão com o coração quebrantado. Não é isso que vai acontecer aqui? Por que a gente tem percebido que Deus tem nos preparado como igreja? Imagina, irmãos, chega no hospital. Eu descobri uma coisa interessante do hospital, né? Você chega no hospital, irmão, na beira da morte. Aí o camarada bota você na maca, bota você na cadeira, leva. Chega lá, você vai passar por uma triagem. Você está morrendo, cara. Você está querendo logo o seguinte, que o médico venha, coloca logo sangue, espeta você, bota no soro, te dá um remédio. Não. O camarada vai, você passa por uma triagem, estão tudo calmo. E a gente tudo nervoso, eu vou morrer, tio. A gente tudo nervoso lá. E os caras tudo tranquilo. Sabe, tudo calmo. Por quê? Porque se ele ficar nervoso igual a gente, ele faz troço errado. Ele, em vez de te dar remédio, te dá veneno. Porque qual é a diferença do remédio para o veneno? É a dosagem. Um negócio que é remédio, dado numa dosagem maior, vira veneno. Aí o cara está lá, tranquilo, o médico te olhando, vamos ver o sangue dele qual é, que a pessoa não está nem lembrando qual é o tipo de sangue. Aí vai tirar teu sangue para poder ver qual é o tipo do teu sangue para te fazer transfusão disso. Você está querendo tomar, bota qualquer sangue aí, sei lá, B, a C, D, A, O. Né? O O pode, todo mundo pode receber O, né? Mas não, o cara vai lá fazer o exame primeiro para te dar. Né? Por quê? Porque é assim que a coisa funciona, é assim que flui. Então, ele está dizendo aqui o seguinte: Deus vai trazer os quebrados, o endividado. Eu falei isso aqui, falei, Deus. Deus falou assim: eu vou trazer essa gente para cá. Eu falei, Deus, mas Deus vai trazer quebrado, endividado, destruído, acabado, sem esperança, sem perspectiva. Irmãos, imagina vocês, Davi estava lá na caverna. Daqui a pouco me chega 400 camaradas para se juntar a ele. Se você ler na Bíblia, estava lá endividado, só gente ferrada. E Deus botou para ele conduzir, transformar aqueles 400 desacreditados, sem perspectiva, num exército valoroso de homens que iam seguir ele, a ponto dele ter 30 de elite e ter 3 que eram top de linha. Davi tinha 30, ele tinha um grupo lá, irmãos, que só tirava coisa com a mão esquerda. Só com a mão esquerda. E ele tinha 30 guerreiros de elite mesmo, que era da guarda pessoal dele, tinha 3 que era... Teve um camarada lá, irmão, que ele matou 700 inimigos lá, que a lança ficou agarrada na mão dele. De tanto ele guerrear, que o pessoal teve que fazer força para abrir, para tirar, que ele sozinho eliminou 700. Então, é essa gente que virá para cá, irmãos. E quem é que vai cuidar deles? É nós mesmo, é você, sou eu. Então, precisamos estar cheio do Espírito, porque, irmão, vamos ser sinceros, eu, quando aceitei Jesus, eu não procurei gente meia boca para poder me orientar, me ajudar. E eu não aconselho você procurar gente meia boca, não, e nem aconselho quem estiver chegando aqui procurar meia boca. Você está dando para entender, irmão? Então, o que Deus está fazendo com esse grupo aqui? Deus está preparando a gente, está limando, não está? Está limando, está podando, né? Está ajustando, está amassando, né? Está moendo,
Aí tem alguns até que estão cantando uma encolha, aquela música, a prova está doendo, Jesus, né? Mas exatamente, sabe para quê, irmão? Para transformar a gente num grupo preparado para receber essa gente. Então, mas para isso, irmãos, eu quero dizer para você, é necessário você ter intimidade, que é o quê? Conhecer Jesus para tornar ele conhecido. Se eu não conheço Jesus, como que eu vou conduzir quem está chegando para conhecer Jesus? Como que eu vou? Então, precisamos conhecer, precisamos ter intimidade, precisamos, irmãos, ter intimidade com a palavra, para ensinar a palavra. Senão, já pensou, irmão, Deus trazer um montão aqui e todo mundo, a gente quer aprender a palavra com o pastor. Não, quer aprender a palavra com você. É você que vai ensinar, é você que vai discipular, é você que vai ajudar, é você que vai orar, é você que vai conduzir a pessoa. E outra coisa, irmãos, pode ter certeza do seguinte, ó, as pessoas, elas têm sensibilidade. Por exemplo, tem uma psicóloga que fala o seguinte, quando alguém está mentindo, o cérebro da outra pessoa identifica que é mentira. Então, aí a pessoa vai olhar para mim, vai olhar para você, se ela está com sede de aprender, e ela vai dizer, aqui não dá não, vou procurar outra pessoa. Aí você vai sobrecarregar outra pessoa. Por isso que eu quero dizer para você, não tenha medo. Ah, pastor, mas e se eu não souber? Não tem problema, você vai aprender para ensinar. Mas se eu não souber, você vai levar para outra pessoa, mas você precisa tentar, você precisa se colocar à disposição. E você precisa, porque, na verdade, irmão, quem está aqui há mais de 3 anos tem muita coisa dentro. E o Espírito vai fazer você lembrar. O Espírito vai fazer você lembrar. Aí a pessoa fala assim, mas eu não sei nada. Quanto tempo você está aqui? 4 anos. Já sabe muita coisa mesmo, você já sabe. Você acha que não sabe, você pensa que não sabe, mas está dentro de você. E a partir do momento que você mergulhar nessa presença do Espírito, a partir do momento que você lê, é igual filho. Filho, você pensa que não ensinou nada para ele. Aí você deixa de sair com a outra família. Quando volta, você diz assim, não é meu filho. A pessoa vai dizer, gente, mas que criança. Olha, essa criança fez isso, essa criança você tem que ver. Ela é um amor, você diz assim. Por quê? A gente acha que não está aprendendo. A gente acha que não sabe se comportar. Porque com a gente faz gracinha, quer aprontar, quer fazer tudo, quer fazer birra, quer fazer pirraça. Mas ela sabe, ela aprendeu. Então, quando ela vai com alguém, então eu quero dizer para você que você pensa que você é parecido com a criança, que você acha que ela não aprende nada, que ela não sabe nada. Existe muita coisa dentro de você, mas você precisa se colocar à disposição. E esse Espírito que está aqui, que a Bíblia diz, que o Espírito do soberano Senhor, que não está só sobre você, está dentro de você. Não é só sobre, é dentro, você carrega essa presença. Agora, a verdade é essa, né, gente? A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia diz que o Espírito de Deus tem ciúme. A Bíblia diz que o Espírito de Deus tem ciúme. E aí você precisa ver. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, a gente precisa também pensar sobre isso. E o Espírito tem ciúme. Né? O que é o ciúme? Quem tem namorada sabe, quem é casado sabe, quem tem filho sabe. Né? Por exemplo, a mãe e o pai podem falar mal do filho. Mas vai um estranho falar para você ver. Se a mãe não vem logo com uma águia em cima, assim, dá aquele voo rasante, pega as garras. Assim. Isso é ciúme. Deu para entender? Isso é ciúme. Então, Deus tem ciúme de você, o Espírito Santo tem ciúme, tem ciúme. Até tem uma música do Diante do Trono, né? Tem ciúme de mim. Não tem uma música? Tem. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme. A Bíblia diz que Deus não divide a glória. E outra coisa, presta atenção numa coisa. Romanos 12, 1 e 2.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Já até botou aqui, né? Não se amoldem. Eu não vos conformei aqui, tá? Não se amoldem ao padrão do mundo. Então, uma das regras para que eu possa agradar a Deus, o Espírito Santo de Deus, é não me amoldar ao padrão do mundo. Agora, você é inteligente para avaliar o que é o padrão do mundo. Maneira de falar, maneira de agir, a maneira de se comportar, a maneira de se conduzir. Então, não se amolde ao padrão deste mundo, mas a mente precisa ser renovada. Agora, como que uma mente de alguém que ficou lá fora, igual eu, igual você que está aqui, que aprendeu piada suja, que aprendeu besteira, coisas de duplo sentido. Irmão, eu estava lá em casa, Roseli, eu ligo lá na Netflix, eu assisto basicamente duas coisas, o Jovem Sheldon e The Chosen, na Netflix. Eu fico passando assim, ó, aí olha aqueles filmes, tudo lá, não consigo assistir quase nada. Aí eu peguei, falei lá, Roseli, esposa de mentirinha. Pô, irmão, não deu nem para seguir. Era só palavrão e coisa de duplo sentido, um troço, um negócio assim. Eu falei, cara, não, eu falei, Roseli, acabou, não dá para ver isso não. Só palavrão e coisa. Aí a pessoa enche a cabeça de Anderson, é o nome do cara, né, do ator. Esposa de mentirinha, esposa de verdade, esposa divorciada, esposa casada, não sei o quê, 1, 2, 3, 4. Esposa de mentirinha, série 1, 2, 3, 18. Aí depois, eu não sei porque que o Espírito não me usa. Pô, não dá para o Espírito. Eu fico imaginando o Espírito dentro da gente e vendo a gente olhando aquilo. Eu falei, não dá para assistir isso não. Tá. Então eu me limito, né, a assistir o Jovem Sheldon, que é até um menino que é ateu, né? A mãe dele é crente e ele é ateu. Mas é uma série lá que, com coisas assim, e assisto The Chosen, no geral, eu não vejo muita coisa. E às vezes algum documentário, algum negócio assim que eu assisto. Porque a gente tem que se policiar. Não é porque eu tenho Netflix que eu tenho que ver tudo, que eu tenho que maratonar, né? Eu vou maratonar esse final de semana, sexta, sábado, domingo, blá, 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 blá. Maratona a Bíblia. Ah, pastor, dá um sono. Quando eu pego assim, sabe? Quando eu pego assim, dá um sono. Mas na Netflix você maratona, sabe? Louvor, música, irmão, bota o Walkman, não acabou, né? O fone e tal, e mete, vai para dentro, e está lá, quando vê, está lá. Quantos louvores? Quase nenhum. Irmão, eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu sempre gostei de samba. Eu sou eclético em música. Então, se você botar hip hop, o ritmo eu gosto. Se você botar funk, eu não gosto, mas assim, hip hop, pisadinha, pisadinha de crente, porque pisadinha de não crente é um negócio, você é levado. A pisadinha é um ritmo tão assim, coisa que... Mas tem pisadinha, que você escuta louvor na pisadinha. Irmãos, eu sou eclético, hip hop, música charme, e tem esses ritmos todinho que tem aí, tem até ritmo que eu nem sei mais, ritmo novo. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, irmão, mas tem muita coisa de Deus nisso. Você tem muita adoração, muito louvor. Eu vou falar um negócio para você, não fique chateado comigo. O crente não precisa ouvir música secular, porque tem tanta coisa de Deus. Davi tocava para Deus, por isso que a gente fica aqui. Davi era um homem segundo o coração de Deus, tudo de adoração. O cara falou, por quê? Porque Davi não tocava Anitta na harpa dele, não tocava Ludmilla, não tocava Zé Ramalho. E olha que eu gostava de Zé Ramalho, hein? Gostava, eu sou da época de Zé Ramalho, gostava das músicas dele, mas escuta as músicas do Zé Ramalho, vê a letra, tudo nova era. Tudo nova era. Escuta as músicas dele, presta atenção na letra. Tudo nova era. E outra coisa, irmãos. Não vou falar não, porque está gravando.
Não, eu ia falar mais. Não pode. Então eu quero dizer para você o seguinte, irmão, encha a sua mente, seu coração com adoração a Deus. Tem muita gente com a vida meia boca. Se lá no trabalho um cara ficar endemoniado, ele vai pegar um jornal, vai para dentro do banheiro, vai sair de lá na hora que tocar o sino para sair embora para casa, vai nem almoçar, vai ficar lá dentro escondido no banheiro. Está doido? Vai que o endemoniado fale alguma coisa que eu escuto, que eu vejo na Netflix, porque o demônio fala. Tu está pensando que o demônio não fala, não? O demônio fala. Conheci gente que foi expulsar demônio, o demônio falou assim, tu é ladrão de galinha, rapaz, tu vai fazer o que comigo aqui? Irmão, está pensando? O demônio, tu pensa que eu não sei, não? Tu só escuta de Anitta para lá. Cara, meu Deus, e agora? Sai em nome de que Paulo, para quem Paulo prega. Sabe o que o demônio fez com os caras? Pulou em cima deles, rasgou a roupa e ainda machucou os camaradas. Passa vergonha. Então eu quero dizer para você o seguinte, irmãos, não é todo mundo, não é porque fulano lá faz, porque o pastor fulano de tal faz, problema dele lá, porque o camarada lá está famoso na internet faz, porque o cara tem não sei quantas likes na live dele faz. Entenda o seguinte, vai chegar um dia que é você e Deus na hora que Deus te chamar, é você de frente com ele na hora do pato. Quem sabe o que é isso? Né? Na hora do pato não vai ninguém junto contigo, não. Não sei se ainda tem esse linguajar, mas quando eu servi o exército tinha a hora do pato. O que era a hora do pato? Quando você dava um mole, o cara te chamava na sala dele. O subtenente lá te chamava, e aí era você e ele, não tinha ninguém lá para te defender, ninguém. E vai ter um dia que você vai estar na hora do pato, você e Jesus, você e Deus, eu e Jesus, eu e Deus, e não adianta, Senhor, o senhor sabe, né? A carne é fraca. Irmãos, não vai ter desculpa. E 4 minutos vai dar 8h20, eu encerro. A pessoa, tem gente que diz assim, eu não aceito Jesus porque eu vejo crente que faz coisa errada. Chega lá diante de Deus e fala assim, eu não aceitei Jesus porque tinha crente que faz coisa errada. Deus vai dizer para você assim, eu fiz coisa errada? Eu não aceito Jesus porque as igrejas lá, isso. Nenhuma desculpa diante de Deus vai ser à altura. Porque os pastores lá só pensavam em dinheiro. Todos os pastores pensam em dinheiro. Eu não aceito Jesus porque eu vi na internet lá que a mulher foi lá na igreja, lá desmascarou lá o pastor. Todo pastor desmascarado na igreja. Todo pastor desonesto, todos os irmãos da igreja. Eu não vou na igreja porque eu vejo a roupa das irmãs. Todas as irmãs da igreja andam com roupa que não é decente. Eu não vou porque todos os homens da igreja são pessoas que fazem coisas que não. Nenhuma desculpa diante de Deus será suficiente. Por quê? Porque Deus, quando chamou a mim, não chamou eu e minha família, não, me chamou individualmente. O dia que eu entreguei minha vida para Jesus, foi eu. Então, eu quero dizer para você, se tem alguém aqui que não é crente, pensa dessa forma. Eu saí da igreja porque eu me decepcionei com a igreja. Você saiu da igreja porque você é orgulhoso. Porque a gente não pode se decepcionar com ninguém, porque a gente vai decepcionar as outras pessoas, e você não pode esperar aquilo das pessoas que talvez você não tenha condição de fazer. Eu vou me decepcionar com quem? Eu estou decepcionado. Por que eu estou decepcionado? Sabe, não tem razão para dizer isso. Nenhuma desculpa diante de Deus. Eu não estou lá porque eu saí da igreja porque eu me decepcionei. Com Jesus? Qual foi o dia que Jesus decepcionou alguém? Se você decepcionou aqui, irmãos, tem muita igreja boa por aí, porque a gente erra também como ser humano, de repente alguma coisa aconteceu, mas não existe desculpa para não adorar a Deus, não existe desculpa para servir a Deus, e não existe desculpa para mergulhar na presença do Espírito Santo de Deus. Eu não entendo a Bíblia. Irmão, tem Bíblia de tudo que é jeito. Tem Bíblia viva, que ela vem mastigada para você, explicado. Tem uma Bíblia com linguajar, tem uma outra com linguajar, mas não tem jeito.
Eu não consigo ficar, porque ali é parede preta, não tem problema, tem milhares de igrejas com parede branca, igreja boa, parede amarela, parede azul. Apaga a luz, eu sinto fobia, não tem problema, existem outros lugares excelentes. O que você não pode é ficar fora, você não pode deixar de adorar, você não pode deixar de viver, você não pode deixar de experimentar aquilo que Deus quer para você. E outra coisa, gente, nós somos uma igreja de pessoas livres. De repente você não está se sentindo bem aqui, mas tem muita igreja boa, pastor bom, gente maravilhosa por aí, para abençoar a sua vida. O que você não pode é dar desculpa de ficar fora. E eu quero dizer isso para você aqui. Esse é o ano do avivamento, o ano da prosperidade. Irmãos, todo mundo quer prosperar, mas percebe que não é só o ano da prosperidade, é o ano do avivamento. E avivamento quer dizer o quê? Espírito Santo, com a presença dele sendo honrada nessa casa, porque aonde o Espírito Santo é honrado, pode ter certeza, vem o avivamento e vem a prosperidade. Pode ter certeza disso. Então honre o Espírito Santo, honre esse Espírito Santo que você carrega. Vai para o seu trabalho. Eu estava com a Abner sentado no portão lá de casa, aí veio uma pessoa lá, até que diz que é crente. Aí a gente estava numa conversa, daqui a pouco ele falou um negócio que não dá para não crente falar, e ele falou. Aí a Abner falou assim: pai, quando ele falou, eu ia rir, depois eu me fechei, aí a gente ficou na nossa, ele ficou assim. É desse jeito, irmãos. O Espírito Santo de Deus habita, honra essa presença. Esteja em ambiente onde o Espírito Santo, você diz, o Espírito Santo estaria aqui comigo, ele vai estar satisfeito, porque ele vai estar, porque você está com ele dentro. Então, esse ambiente aqui honra o Espírito Santo, as coisas que falam aqui, agrada o Espírito Santo. Eu posso chegar aqui nesse lugar e, de repente, alguém fala assim: tem alguém, por favor, pode fazer uma oração? Às vezes você vai no sepultamento, chega lá naqueles velórios lá, não tem uma pessoa para dar uma palavra, às vezes alguém sai procurando, tem alguém aqui que podia orar, tem alguém aqui que poderia dar uma palavra, aí você está ali, mas de repente você está num ambiente onde o Espírito Santo está dizendo: você veio para cá, aí alguém, sei lá, passa mal na hora ali, dá um trique-trique, aí você, vou nem orar, porque se descobrirem que eu sou crente aqui nesse ambiente, eu queimei o meu filme. Mas eu quero dizer para você, querido, querida, vamos ficar de pé, né? Eu quero dizer para você, nessa noite, que o Espírito do Senhor está dentro de você. Valorize essa presença. Deus quer nos usar como igreja, Deus quer usar você, Deus quer usar os seus filhos. Nós temos uma promessa aqui das nossas crianças a orar pelas pessoas. Irmão, fica imaginando, você já imaginou aqui o Benício e o Bernardo? Aliás, eles fizeram isso aqui, não fizeram? No dia aqui da consagração, que o pastor chamou as crianças. Irmão, eu estava olhando as crianças aqui, ó, tudo assim, né? Com a mão levantada, orando, e houve cura aqui. E nós temos uma promessa de Deus, do Espírito Santo, usar as nossas crianças para orar por cura, para orar até por libertação, porque, irmão, tem criança que tem que ser liberta, irmão. Então, o nosso ministério infantil vai ser um ministério infantil cheio do Espírito Santo de Deus, onde as nossas crianças vão orar, vai haver cura, vai ter libertação, vai ter crianças cheias do Espírito Santo, com crianças impondo as mãos e orando. Então, eu quero dizer para você, saia daqui impactado, cheio de Deus, diz: Senhor, eis-me aqui, eu me coloco à disposição, eu quero ser uma dessas pessoas que vai discipular 3 pessoas, eu quero ser uma dessas pessoas que aonde eu tiver alguém perguntar, tem um crente aqui para orar, e eis-me aqui, eu estou aqui para orar, eu estou aqui para ser usado para libertar, ser usado para curar, para tocar na vida de pessoas. Não perca essa oportunidade, porque Deus está nos chamando para esse ano do avivamento e o ano da prosperidade. Não fique de fora. Se ano passado não foi um ano muito legal, você desanimou, você entristeceu,
Estamos começando um novo ano, nova oportunidade, nova perspectiva. Não lembra que o pastor Fabão falou aqui? Ele falou o seguinte: não deixa que o teu passado, né, impeça você de você viver aquilo que Deus tem para você, para o presente e para o futuro. Né? E você que está aqui, que ainda não se decidiu por Jesus, você não precisa ir para o inferno, porque Jesus já pagou a sua conta. Você não precisa ir. Então, Pai, em nome de Jesus, leva a gente para casa. Pai, muito obrigado por esse tempo aqui de presença do Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque eu não tenho dúvida que o Senhor nos visitou nessa noite. E eu creio, resultados extraordinários vão ser computados dessa noite aqui. E eu creio, igual Abner falou, que o Senhor está visitando os corações naquele momento da adoração. E eu creio nisso, eu creio que os teus anjos estão aqui nesse lugar ministrando, tocando, fazendo algo que a gente não consegue ver. Eu quero te pedir, Senhor, que essa semana seja uma semana extraordinária. Dá ordem aos teus anjos a nosso respeito para nos guardar, proteger, livrar de toda a seta, de todas as investidas do inimigo. Que nós possamos viver uma semana plena, uma semana de presença, uma semana de visitação, uma semana de revelação, uma semana de visões do céu, uma semana de aliança renovada com o Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez, leva a gente para casa. Livra a gente do mal, dos acidentes, da seta. E nos dê uma noite abençoada, uma semana plena. É a nossa oração e o nosso pedido com gratidão no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Vão em paz. Uma semana abençoada para você. Bom, obrigado pela presença, né, de vocês aqui com a gente.